corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, Rasterinho, gol do Fluminense! Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida tricolor. Eu me chamo Hugo Carvalho e está começando mais um episódio do podcast É Proibido Remar. Estou gravando diretamente do estúdio online Carlos Castilho, neste domingo, dia 30 de maio. E antes de rolar a bola, vamos àquele recadinho de sempre. Segue a gente lá nas redes sociais, no @ É Proibido Remar. Facebook, Twitter, Instagram e no YouTube. E no YouTube não esquece de ativar a sinetinha, né? Para receber notificação. A gente está com um quadro novo aí, temos 2 programas gravados. O Escuta Teu Povo, já tem o programa com o Rico Bene, da Bravo 52, e o Garcia, da Força Flu. Recado dado, vamos à apresentação da nossa bancada de hoje. Começando por ele, Dr. Bernardes. Boa noite, Bernardes. Boa noite, Hugo. Boa noite às nossas convidadas. Não vou dar mais spoiler do que isso. Obrigado. E, como sempre, é um bom momento para o nosso ouvinte. Estamos aí animados para mais um domingo de programa. Estou aqui tranquilo, tal qual Caio Paulista na nossa ponta direita. Boa, boa. E também aqui com a gente, nossas 2 convidadas mais do que especiais. Vamos começar pela Ana. Ana, boa noite, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês, conhecendo mais um pouco desse espaço do podcast. E, enfim, conversar um pouco sobre o Fluminense, que é o que a gente gosta tanto, né? Boa noite, bom dia, boa tarde, na hora que você estiver ouvindo aí. Isso aí. E também aqui com a gente, a Laila. Laila, muito obrigado por aceitar o convite também, seja muito bem-vinda. Mande seus recados iniciais aí. Boa noite, ouvinte, bom dia, boa tarde, boa noite, Hugo, boa noite, Gabriel. Só tenho a agradecer pelo convite, poder estar colaborando com mais uma mídia independente da torcida do Fluminense. Vamos lá para mais uma conversa sobre o Fluminense, que é o que a gente gosta de fazer. É isso aí, vamos lá. E para começar, vamos ao giro de notícias. A primeira notícia, John Kennedy está finalmente recuperado da Covid-19 e voltou às atividades no Fluminense. O atleta estava se recuperando aí, para quem estava sentindo falta dele aí na relação de jogadores, o motivo era esse, estava afastado, mas agora felizmente já está recuperado e está de volta. Além disso, hoje o Fluminense infelizmente perdeu para o Bragantino na Série A2 do Brasileirão Feminino por 2-0. Nossas guerreiras hoje... o Bragantino também é um dos favoritos, nossas guerreiras não foram tão bem, mas o adversário também era bastante difícil, certamente vão dar a volta por cima. Além disso, para fechar o giro de notícias, sorteio da Libertadores, para as oitavas de final da Libertadores, desculpem, nessa terça-feira às 13 horas, que horário maravilhoso, para não dizer o contrário, com transmissão da Fox Sports. Vou começar pelas convidadas. Laila, faz seus comentários sobre o giro de notícias, sorteio da Libertadores e o Brasileirão Feminino e a situação do John Kennedy também. Fica à vontade para dar os seus pitacos. Bom, começar do começo, né? John Kennedy, a volta dele é sempre uma boa, né? É um jogador muito, muito importante para o nosso elenco, né? Substituto direto do Fred, agora mesmo com o Abel bem, né? É importante ter elenco, já que a gente está em 3 frentes, no Brasileirão, na Copa do Brasil e na Libertadores. Então é importante termos elenco. Sobre o futebol feminino, o nosso time é muito bom, então eu estou confiante nas meninas, né? Hoje, infelizmente, não deu, mas que a gente vai se recuperar sem dúvida nenhuma. E sobre o sorteio da Libertadores, né? Por mais que a gente esteja aí numa maré muito ruim de sorteio, sorteio no geral, Libertadores, Copa do Brasil, estou bastante confiante aí que a gente vai ter um bom dia no dia 1º de junho, não só porque é meu aniversário, mas porque também é um dia especial pra gente. Com certeza a gente vai ter uma maré muito boa aí no dia 1º, pegando o adversário e, enfim, independente do adversário, estou bastante confiante nesse elenco, nesse time, nesse grupo para a Libertadores. Boa, boa. E vai ser um presentaço, vamos pegar uma mamatinha aí dentro do possível, né? Se Deus quiser. Ana, diga lá, dá seus pitacos aí sobre esse giro de notícias, John Kennedy, Fluminense na Libertadores e o Brasileirão Série A2. Não vou seguir a ordem, vou ser um pouco rebelde. Justo. Tá? Primeiro, eu quero falar que, como a Laila, eu também confio muito nas meninas. Acho que foi um tropeço, perdemos, faz parte. Mas erguer a cabeça, bola para frente e já focar nos próximos jogos. Não sei quais serão, porque, enfim, estou perdida no tempo, mas confio nelas e confio no trabalho que tem sido feito. Sobre o John Kennedy, eu achei que ele nem voltava mais, coitado.
eu já estava na expectativa de tadinho. Sabe-se lá o que estava acontecendo com o John Kennedy, mas brincadeiras à parte, também é ótimo ele ter voltado. Eu acho que agora, daqui para frente, a nossa agenda vai ficar muito apertada. Já estava e a tendência é piorar. Então, para a sequência do Brasileirão e tudo mais, nós precisamos de elenco. E todo reforço bom é bem-vindo. Reforço bom, claro, né? E, por fim, quanto ao sorteio, não sou o tipo de torcedora que quero enfrentar a pedreira e que vai falar assim, ai, quem quer ser campeão não escolhe adversário. Se eu pudesse escolher, eu escolheria um caminho completamente fácil para o Fluminense, dentre todas as possibilidades, para que o Fluminense consiga assim, ir longe sem grandes barreiras. Mas, como não sou eu que escolho, né, eu espero que o Fluminense consiga minimamente uma vantagem aí nesse sorteio e, enfim, horário para fazer jus é um grande problema, né? Mas espero que a gente consiga comemorar a hora do almoço bem. É isso. E eu faço coro aí com você, eu também tô nesse time aí que prefere pegar as mamatinhas, é tudo possível, não. Oitavas de final não vai ter mamatinha, mas o mais fácil eu prefiro também. E só para completar a informação, o próximo jogo do Fluminense na Série A2 é contra o Sport em Laranjeiras no dia 6 de junho, às 15 horas. Doutor Bernardes, seu comentário aí sobre o pacotão de notícias nosso aqui. Então, vou seguir aí a linha da Ana, vou bagunçar a ordem. Falar sobre o brasileiro feminino. Acho que continuamos aí firmes no objetivo. Né? Essa derrota aí não significa fracasso de forma alguma. Nosso objetivo é passar de fase. Estamos aí em segundo lugar do grupo. Né? O Bragantino é favorito mesmo na competição. Mas nessa altura, essa derrota para o time do Bragantino não atrapalha a gente no nosso objetivo. Estamos na frente do Sport, do Vila Nova por 3 pontos. Esse jogo aí da quarta rodada vai ser importante para ganhar uma folga aí. Já vai garantir que a gente vai ficar na frente do Sport. Vai faltar só o resultado do Vila Nova para saber se a gente se classifica na próxima rodada ou se vai para a última, disputando aí a classificação. Mas acho que é isso. Sobre o John Kennedy, são 2 boas notícias em uma, né, cara? Assim, a volta dele pro elenco e também a recuperação dele, né? Porque essa foi uma batalha pesada, né? Contra a Covid. Pra gente ver que não é só idoso, não é só galera que tem comorbidade que passa aí um aperto com essa doença, né? O John Kennedy, um garoto muito jovem, atleta, né? Fica aí o recado pro vagabundo do Planalto, que falou que tinha histórico de atleta, né? Isso não quer dizer nada. Eu não sei que histórico de atleta, né, doutor Bernardes, mas tudo bem. Pois é. Mas fica aí então a cornetada para ele que o moleque, né? Jovem, atleta de verdade, passou um perrengue. Então, todo mundo se cuide, fica em casa, usa máscara, pelo amor de Deus. E que bom que o John Kennedy se recuperou e está se preparando aí para voltar para o nosso elenco, que vai ser uma peça que vai agregar muito, né? De fato, assim, o Abel tá bem, o John Kennedy é um moleque que promete nessa posição, né? Atacante lá na frente, mas ele pode fazer também essa função. Eu acho que ele tem umas características parecidas com o Caio Paulista, né? Assim, diferente do Kaique, do Biel, ele é mais alto, tem mais corpo. Acho que ele pode também trabalhar bem essa função defensiva aí que os nossos pontas têm feito, né? Então, sobretudo pela função tática que o Roger pede, né? Sim, ele já falou pois é. em entrevistas, enfim. Acho que o John Kennedy tem boa chance aí de disputar essa titularidade. Qual foi a outra notícia? Sorteio da Libertadores, né? Cara, você me conhece, né? Esse tipo de pitaco, de palpite sobre coisas que não estão no nosso controle não é muito minha praia. É o que vier, cara. Eu sei que o Fluminense vai encarar como um time grande, então vamos pra cima. É isso. É isso. Tem muito mais chance de vir pedreira do que de vir mamata, né? Porque a proporção tá surreal desse pote 2, né? Sim. Mas é isso. O que vier, a gente vai encarar. Vocês já pararam para pensar que foi só o Fluminense voltar para a Libertadores? Foi só voltar? Pelo amor de Deus. Não ia ser fácil, né? Já chegou pegando o River. Enfim. O River na primeira fase foi caraca, complicado. Foi pedreiraça. Deu uma tremida. Mas deu tudo certo, primeirão, vamos que vamos. Vamos agora ao tema principal desse programa, onde as nossas convidadas irão fazer uma análise sobre a questão racial e a relação com o futebol, e mais especificamente o Fluminense.
Ana e Laila, quem quer começar? E eu aqui vou ficar como os nossos ouvintes, só prestando atenção na aula. Manda bala. Eu vou começar falando que para a gente discutir questão racial de uma forma séria e que não seja anacrônica, que não seja cercada de mitos, é necessário fazer a contextualização histórica das coisas. A gente não pode simplesmente falar assim, eu acho isso. Amigo, o que você acha, o que você deixa de achar, não interessa nessa conversa, não é algo que vá contribuir para alguma coisa, e a gente precisa discutir tudo partindo de um ponto de vista científico mesmo, com contextualização histórica, com tudo que se pede para entender esse cenário. Então, de antemão, eu vou passar para lá ela já para ela falar do ponto de vista de historiadora, mas enquanto pesquisadora de questões étnico-raciais no Brasil, a gente pode afirmar sem qualquer dúvida que o racismo no Brasil é estrutural e que ele não começa em 1902, né? Ele é muito anterior a isso, não é algo que a gente possa discutir de forma superficial. Então, é muito importante que a gente faça análises sociais, entendendo todo o contexto e entendendo o que foi feito nessa trajetória. A gente não vai fazer isso aqui com todos os detalhes, né? Mas a gente ressalta essa importância de discutir de uma forma mais profunda, sem que sejam apontados vilões e mocinhos numa história que dura mais de 500 anos aí, né? Vai lá, Laila, a bola é sua agora. Bom, como a Ana estava abordando, né, falar desse assunto, falar de raça, racismo, é um assunto muito complexo e delicado para ser abordado de uma forma, enfim, num programa que tenha tempo, né, enfim. Então, é óbvio que a gente não quer abordar de forma rasa, e para isso a gente precisa pensar, né, num contexto sócio-histórico, como a Ana estava abordando antes, na fala dela, né, de como estava o Brasil, como estava o Rio de Janeiro, no momento em que o Fluminense foi fundado pelo grande Oscar Cox. É bom lembrar, né, para quem para os esquecidos, né, que o Brasil foi um país que mais teve tempo de escravidão, né, foram quase 400 anos, e mais do que isso, o Rio de Janeiro foi a cidade atlântica que mais recebeu africanos no Brasil. Então é óbvio que esse contexto influenciou, né, no século XIX, no momento onde o Fluminense foi fundado. E pensar nesse contexto no século XIX, né, é pensar que os debates em torno da modernização, do que foi chamado de modernização, de higienização da cidade estavam avançados, né? Se a gente for para pensar na reforma Pereira Passos, na demolição de cortiços, na questão da criação de favelas, etc., era um momento em que essas pautas estavam eclodindo, né? E essas pautas estão ligadas diretamente à questão de raça, né? Então, o futebol estava inserido nesse contexto. E se o futebol estava inserido nesse contexto, o Fluminense, como um grande percursor do futebol no Rio de Janeiro, estava inserido nesse contexto onde os debates raciais estavam à tona. E aí a gente pode pensar também não só o Fluminense, como toda a sociedade e a criação artística, a criação de tudo que está ali em torno da sociedade carioca estava perpassada por esse racismo, né? Então vamos pensar que, por exemplo, um tempo depois da fundação do Fluminense, né? Mais autores como Monteiro Lobato, como Olavo Bilac e muitos outros autores que eu não vou citar porque eu me recuso a falar o nome deles, mas muitos outros autores também reproduziam essa lógica, né? Uma lógica higienista que queria, de fato, limpar, era esse o termo, que queria limpar a sociedade. Então, tudo que acontece na cidade do Rio não é por acaso. A população que é expulsa dos entornos do centro da cidade não é expulsa à toa, né? E aí é jogada para o subúrbio e começam-se, né, a fazer essa transição dos cortiços para as favelas e toda a favelização do Rio de Janeiro. Então, toda essa lógica é uma lógica racista. É uma lógica que, inclusive, vai se estruturar a partir do pensamento do Nino Rodrigues, que é um cara muito problemático e que é tido como o pai da medicina legal até hoje. Então, assim, esses nomes não são nomes questionados e nem o seu legado é posto em xeque, né? Aí, como a gente pode falar.
são pessoas que têm a sua moral intacta. Assiste do Pica-Pau Amarelo, não tem qualquer, assim, crítica hegemônica a ele. Então, é nesse cenário que vai surgir o Fluminense e que o futebol carioca vai começar a se desenvolver. As teorias racistas também, né? Sim, de superioridade racial e tudo mais, né? Enfim, a gente não pode também esquecer que o Fluminense é fundado num período muito recente da abolição da escravatura. Né? A abolição da escravatura é em 1888 e o Fluminense é fundado em 1902. Então, assim, historicamente é um percurso muito, muito perto, né? E não essas discussões que a gente está trazendo à tona não são à toa. Bom, então, a partir disso, né, o Fluminense inserido dentro desse contexto que não era simples, não era um contexto, enfim, simples e único, né, era um contexto muito multifacetado, era um contexto muito complexo. O Fluminense surge, né, como a Ana falou, em 1902, com uma criação do grande Oscar Cox, dentro desse contexto complexo. E o Fluminense ele pode ser encarado, né, como um clube dual, né? Quando ele surge no bairro das Laranjeiras, que, enfim, estava dentro de um complexo de aristocracia, de elite da cidade do Rio de Janeiro. Ele tem como mascote, como todos conhecem, né, a figura do Cartola, que era uma figura ligada à fidalguia, à aristocracia, né? Mas, ao mesmo tempo, é inegável, e aí eu acho que é uma grande pulo do gato da nossa conversa, né? É inegável que o Fluminense, para além de todas essas questões ligadas à aristocracia, ligada à fidalguia, ligada à elite, ele era um clube que se comunicava com a massa popular. E aí a gente está no nosso pulo do gato da nossa conversa, né? A gente vai trazer aqui a biografia simples, né, de alguns grandes personagens, torcedores do Fluminense assumidos, que se comunicavam com a massa popular. Entre eles, a gente tem a figura do Chico Guanabara, que a Ana vai falar em sequência, a figura do Tião Macalé e a figura do grande Cartola. Ana, fala um pouquinho sobre quem é o Chico Guanabara, essa figura tão importante para a nossa torcida, que muitos ainda não conhecem. Então, o Chico Guanabara ele aparece no livro do Mário Filho, que é um livro muito questionável, mas ele aparece lá, ele é um capoeirista que mora numa favela atrás do estádio de Laranjeiras, né, ali da região das Laranjeiras. E ele é um cara que ele não é o Fluminense não é o time dele, né? Não é um time com uma torcida, mas é basicamente um cara que vai fazer do Fluminense tudo dele, né? Sabe aquele movimento que parece que é a torcida que tem o clube? É mais ou menos isso que o Chico Guanabara oferece aí nessas primeiras décadas do Fluminense, né? Quando a gente ainda estava começando a pensar em torcedor e tudo mais. E ele arrumava briga com todo mundo, gente. O Fluminense era roubado de algum jeito, tava ele lá no meio da confusão, ele ia para as vias de fato, ele não deixava pedra sobre pedra, e assim, é um cara negro, pobre, e que amava o Fluminense com todas as suas forças. Tanto que o Chico Guanabara dá nome ao coletivo que eu faço parte, o coletivo Chico Guanabara, que nós resgatamos a história dele até para mostrar que o Fluminense é muito mais do que se pensa. Então o Chico, ele é justamente essa figura dual do Fluminense, né? Ao mesmo tempo que o Fluminense tinha ali os seus engravatados, né? Aqueles homens de luva e tudo mais, as mocinhas com suas toalhinhas e por aí vai. O Chico Guanabara é um capoeirista que estava ali pensando, não, o Fluminense é meu. E é muito interessante a gente analisar o legado do Chico, porque hoje tem um pouco dele na gente. Quando a gente diz que o Fluminense é nosso, que o Fluminense, até em 2009, quando a gente coloca devolvam o nosso Fluminense, a gente está seguindo os passos dele. Quando ele reivindicava o clube para ele, não assim, não o clube dos outros, né? O Fluminense também era dele e enfim, eu adoraria que tivesse muito mais coisas do Chico Guanabara para a gente poder se aprofundar e tudo mais, né? Mas enfim, rapidamente a gente consegue resgatar
Ele enfim, assim como o Tião e assim como o Cartola, figuras completamente apaixonadas pelo Fluminense e que merecem o lugar que tem na nossa história. O Tião, como você falou, né, também era, enfim, um torcedor muito fervoroso do Fluminense, um frequentador assíduo do estádio, integrante da Young Flu, e ter a presença do Tião, né, dentro da nossa torcida é muito significante, né? Ele era um ator, participou de um grande programa que foi os Trapalhões, e é como você falou, né? O Fluminense sempre foi do povo, né? Sempre foi da comunidade popular, né? E a figura do Tião, do Chico, lembram disso. E uma outra figura também, né, que é importante, que a gente sempre fala quando a gente fala de Fluminense, a gente fala de futebol, quando a gente fala de futebol, a gente fala de samba, é o Cartola, né? O Cartola, ele, para quem não conhece, né, para quem, enfim, tá alienado da sociedade, Cartola é um grande sambista, foi um grande sambista, um grande compositor, um dos maiores compositores de samba do Brasil. E as boas línguas dizem que as cores da Mangueira, né, o verde e rosa da minha querida Mangueira, foram por conta do Fluminense, né? O Cartola deu as cores verde e rosa da Mangueira por lembrarem o verde e o grenado Fluminense. Então era um tricolor, enfim, fanático também, que vestia a camisa com enorme fervor. E tem essa história, né, dessa questão do Arengueiros, que era o bloco dele no Flamengo, e depois da criação da Mangueira, né, ligada ao Fluminense. Então, esses 3 grandes personagens, né, como a Ana falou, demonstram que torcedores pretos e marginalizados na sociedade, como sempre fomos, sempre existimos. Né? A torcida preta, a torcida marginalizada, a torcida popular do Fluminense sempre existiu. E vai sempre existir, né? Nós estamos aqui. E aí é um fato muito curioso, e foi até algo que a gente estava conversando antes de entrar no ar, né? Os bastidores do É Proibido Remar, foi essa questão do quanto pra gente, que é torcedor preto, para mim, para Ana e para outros grandes, né, que estão escutando a gente, nossos ouvintes ou não, a questão de pensar o Fluminense, né, quando a gente se apresenta como um torcedor do Fluminense, é um tanto quanto incômoda os olhares que pairam pela gente, né? Quando a gente se apresenta numa roda de amigos novos que não nos conhecem e fala, qual é o seu time? Você fala, sou tricolor. As pessoas te olham com um olhar de julgamento, do tipo, pô, você é preto e é tricolor? É algo muito, muito cruel, eu diria, né? Eu já escutei isso de professor de faculdade, né? Para vocês terem uma noção da amplitude dessa questão. Então é importante, quando a gente traz esses personagens à tona, né? O Chico, o Tião, o Cartola, mostrar que nós sempre existimos na torcida do Fluminense. E nós sempre vamos existir, né? E hoje a gente tem aí 2 figuras dentro do Fluminense, que são figuras populares, são figuras pretas, que é o Denilson e o GG, né? Que estão dentro do Fluminense e que são, enfim, ícones do Fluminense, são o nome do Fluminense ali dentro, nos bastidores, fazem o Fluminense e são exemplos também da atualidade de que nós, torcedores pretos do Fluminense, estivemos, estamos e estaremos dentro do Fluminense. É exatamente isso, Laila. E só aproveitando o gancho do Cartola, é bom lembrar que a Fanfarra, junto com o movimento artístico tricolor, né, a gente fez um mural maravilhoso do Cartola em Laranjeiras, e esse mural foi depredado em pouquíssimo tempo. Se eu não me engano, assim, não durou nem... Durou pouquíssimo tempo, não, assim. Deve ter sido uns 10 dias. Foi do dia pra noite. Não, foi do dia pra noite. Foi muito pouco, assim, até a gente divulgar e aparecer, né? A gente fez as camisas também. E aí eu me pergunto, por exemplo, a gente fez o movimento do Assis e agora fizemos o do Cartola. A quem interessa silenciar esse lado do Fluminense, né? Porque eu acho muito improvável que em plena Laranjeiras um torcedor do Fluminense tenha depredado isso. Eu acho muito improvável. Levando em consideração que, independentemente das nossas diferenças, que a torcida do Fluminense é muito múltipla, mas, assim, eu me recuso a acreditar que tenha sido algum torcedor do Fluminense. Então, a quem está agradando continuar mantendo essa história de que o Fluminense não é para pretos, ou o Fluminense não é para pobres, ou o Fluminense não é para nenhum dos dois. E a história mostra que o Fluminense foi espaço para isso.
A gente, só retomando um pouquinho atrás, a gente acabou passando direto, mas o Fluminense, ele é um dos clubes que vai lutar pela profissionalização do futebol. Então, se a gente tem um futebol que deixa de ser amador, além de, claro, de ter futebol, né? Porque adoram negar isso, que os clubes de regatas, se dependesse, estavam remando até hoje, né? Mas o Fluminense, além de contribuir para isso tudo do futebol, ainda traz a profissionalização. Então, se assim, todos os jogadores negros puderam acessar os seus espaços de trabalho com mais dignidade e com mais espaço, não foi à toa. E assim, toda vez que se fala de futebol, tenta se apagar o Fluminense, não, sabe? Não dá pra gente deixar de ressaltar isso. E além disso, a gente também precisa falar que o Fluminense manda um avião para combater os nazistas na Segunda Guerra. Então, se isso não é um exemplo de um clube que fez história, e claro que a gente precisa ressaltar também os péssimos nomes que estiveram compondo o Fluminense, que até hoje, e que precisam sair do nosso quadro de honrarias e, enfim, papo por uma outra conversa, mas a gente precisa ressaltar essas coisas da nossa história, porque sempre batem numa mesma tecla e que é uma falácia. Então, de quantas mais falácias será construída a história do Fluminense no imaginário popular? E que dói, né? É uma falácia que dói. Exatamente. Como eu falei, é uma dor que, quando você se apresenta como um torcedor preto do Fluminense, são olhares de julgamento, e assim, dos mais altos escalões. Eu não estou falando só do torcedor que, enfim, que não tem o acesso, que repercute o que está passando na televisão, etc. Como eu falei, eu tive o olhar de professor de universidade, de, pô, você é torcedor do Fluminense, aquele olhar de julgamento. Então, são falácias, como a Ana está falando, que doem, né? Não são falácias que são simples, são falácias que doem até hoje. E, sim, e o que eu quero pontuar também, nesse primeiro momento, é que não dá para a gente ignorar que a atualidade do Fluminense é completamente destoante dos outros clubes do Rio. Né? Não quero falar deles, não é meu interesse falar deles, mas o Fluminense, ele hoje, aproveitando o nome do podcast, o Fluminense rema contra a maré totalmente. É um clube que, apesar do lado popular do futebol, está sendo cada vez mais perdido, e aí a gente pode falar de diferentes âmbitos, como reformas no Maracanã, como a própria ideia de fazer 1 milhão de streamings para a gente poder acompanhar o futebol, enfim, sabe-se lá quanto um torcedor que não recorre aos outros meios, né? Quanto está sendo pago por mês se você pagar sozinho. Não tem como. Sem condições. Né? E aí os planos de sócio torcedores astronômicos, né? Além disso tudo, camisa, casacos e todo o material oficial é tudo muito caro. Então, se a gente olhar para um estádio hoje, se a gente pudesse, né? Infelizmente, estamos na pandemia, mas se a gente pudesse olhar para um estádio hoje no Rio, poucos clubes estão conseguindo com que, assim, atingir todas as classes sociais de acordo com o IBGE, né? Se a gente pensar assim. São poucos os clubes que têm conseguido manter isso. É muito caro ser torcedor de futebol e o Fluminense consegue, de certa forma, reverter isso, né? E, mais uma vez, não querendo ser maçante, mas mais uma vez pergunto, por que essa parte da história também não é falada? A atualidade não compõe a trajetória histórica? Então, a gente vai falar de 1902 e não vai falar de 2021, não vai falar de 2020, que, enfim, não vai falar dos grandes processos de fidelização do sócio-torcedor e toda essa abertura que já tem há um certo tempo no Fluminense. A gente não vai falar disso? Vamos ignorar o que está acontecendo agora e vamos nos prender a um episódio do passado. E que, como a Laila disse, pessoas renomadas que têm acesso a diferentes níveis de estudo e etc., e que continuam repetindo falácias.
né? Como a gente pode pegar um episódio recentíssimo de jornalistas sendo completamente covardes em falar do Fluminense de uma forma errônea, né? Em que todo mundo sabia o que estava sendo falado e a saída foi falar mais uma mentira. Então, quantas mais mentiras serão contadas? Sempre bom lembrar que uma mentira contada 1000 vezes continua sendo uma mentira. Ela não se torna uma verdade. E esse movimento bumerangue, né, digamos assim, né, parece que persiste, né? A gente avança de um lado e retoma debates que já deveriam estar, não diria que superados, mas que já deveriam estar ao menos discutidos, né? Porque não são discutidos. São debates que tratam como verdade, e aquela verdade é 100%, e que não são discutidos, não são falados, não são postos em prática, né? Vale lembrar, a ação Fluminense fez em 20 de novembro agora, trazendo a Bianca, um grande beijo para a Bianca, se estiver nos escutando, trazendo a Bianca para o CT, enfim, tudo mais, e o Fluminense teve que fazer uma ação para desmentir uma falácia dentro do seu próprio site oficial. Então, é um movimento bumerangue que a gente tem que estar todo momento voltando a debates, voltando a assuntos. Debates não, porque não são discutidos, e aí isso que a Ana está falando, a quem interessa que isso ainda continue à tona, né? Que todas essas questões, que botar o Fluminense como um clube branco, como um clube elitista, como um clube de Zona Sul, como um clube racista, a quem interessa isso? E como eu falei, né? É um movimento bumerangue que dói, que toca numa ferida que é profunda na maioria da sociedade brasileira, né? Falar de racismo é uma questão que dói, né? Como eu estava falando com a Ana antes, como eu falei com o Hugo, com o Gabriel antes, né? Para eu me preparar para vir aqui hoje falar de questões raciais, você tem que preparar sua cabeça pelo menos umas 48 horas antes. Então, são pautas, são dores que tocam na ferida do torcedor preto do Fluminense, e que a quem interessa isso, né? A quem interessa nos omitir, né? A quem interessa dizer que o Fluminense não é lugar de preto, a quem interessa dizer que o Fluminense não inclui pretos, a quem interessa dizer que o Fluminense é um clube racista. Porque quando as pessoas falam que o Fluminense é um clube racista, ela não ataca só o Fluminense, né? Ela ataca uma grande parcela de população preta que é tricolor. Então, eu acho que cabe uma reflexão das pessoas, dos nossos ouvintes que estão nos escutando, né? Não só tricolores, outros torcedores também, a quem interessa bater tanto que o Fluminense é um clube racista, né? Porque dói numa dor que enfim, alastra por muitas pessoas e muitos seres, né? E cabe também uma reflexão para a nossa própria torcida, né? Porque, enfim, a gente não pode também isentar a nossa torcida, isentar, enfim, nossos torcedores, porque a gente está dentro de uma sociedade plural e diversa, ainda mais no momento que a gente está passando, né, político que a gente está passando, que não vem ao caso, não agora nesse momento, mas que também que sirva de reflexão para o torcedor do Fluminense, né? Quando a gente é bom lembrar de por que essa pauta surgiu, né? Com por que esse programa surgiu, foi a partir de um debate racial no Twitter. Então é importante a gente pensar também nós torcedores do Fluminense, quando a gente xinga lá a dissidência de um nome que não é legal, a quem vocês estão atingindo, né? A dor de quem vocês estão atingindo, né? Vocês não estão atingindo a dor da dissidência, vocês estão atingindo a dor de parceiros, né? De parceiros de luta, de caminhada, enfim, pretos igual a mim, como a Ana. Então, é importante essa reflexão, né? De quando a gente assume uma postura, né? A gente não atinge só o clube, né? A gente não atinge, na verdade, a gente não atinge o clube, né? Porque o clube não ganha nada e nem perde nada de ser taxado como um time X, Y, Z. Mas a gente atinge pessoas. E atrás dessas pessoas existem dores. Enfim, e esse movimento bumerangue, né, como a gente falou, como a gente apelidou, né, digamos assim, de trabalhar um assunto, esse assunto retomar sempre aquele mesmo episódio, né, episódio, enfim, do Carlos Alberto, enfim, que já está debatido, o quanto isso dói, né? Quando a gente fala de Fluminense, fala, porque é o Carlos Alberto, porra, você não está atingindo o Carlos Alberto, você não está atingindo o Fluminense, você está atingindo torcedores pretos do Fluminense. E até parece que alguém está se importando com o Carlos Alberto nessa história. Exatamente. Até parece. Porque, assim,
O Fluminense, depois do Carlos Alberto, teve milhares de jogadores negros. E, enfim, não vejo ninguém questionar, por exemplo, que o Botafogo foi, assim, porão da ditadura. Só para trazer um exemplo, porque eu não consegui, não me segurei. Mas o Botafogo foi, assim, Caio Martins foi usado para torturar estudantes da UF. E eu não vejo ninguém se incomodar. Então, para mim, é mais um negócio assim, não posso falar do Fluminense de outra coisa? Sei lá, não posso atingir esse torcedor por X motivo? Eu vou falar isso aqui porque eu acho que vai dar certo, né? E aí, no final das contas, se volta num debate que, enfim, se for para a gente discutir ainda sobre Carlos Alberto, vamos falar sobre toda a sociedade do Rio de Janeiro dessa época. E vamos falar mais ainda de como eram os outros clubes cariocas. Limitar a história do Rio de Janeiro ao Fluminense quando convém, eu acho que é muito fácil, né? Acho que além de ser um trabalho de preguiçoso, é um trabalho desonesto. Então, não vejo eles com nenhuma intencionalidade aí em preservar a história do Carlos Alberto ou, enfim, de debater isso com mais afinco. É muito mais uma questão de rivalidade e que se alimenta a partir do racismo. Então, não dá pra gente... Não tem como colocar junto. Rivalidade é uma coisa, a gente pode rivalizar de diferentes formas. Tem vários aspectos a serem discutidos em relação à rivalidade, ainda mais no futebol. Outra coisa bem diferente é você atingir uma coisa que, inclusive, o Brasil se nega a falar. Então, não dá para colocar tudo no mesmo nível, porque é uma violência mesmo, como a Laila trouxe. E, enfim, já aproveitando para falar que hoje, se a gente olhar a tabela do brasileiro, nós não temos muitos exemplos de técnicos negros. Né? Então, quando a gente olha para o banco, e mais do que a discussão em relação a não termos muitos goleiros negros, o que é totalmente plausível de ser falado, o técnico é a maior referência da equipe. Né? Então, por que a maior referência da equipe não tem essa ocupação? Né? Então, a gente migrou do Marcão, que é um técnico negro, formado ali no Fluminense e que é completamente apaixonado pelo Fluminense, e trouxemos o Roger, que foi um cara da nossa história. Ele me trouxe a enorme sensação de ser campeã brasileira, né, na Copa do Brasil. Eu sou de 95, então foi o meu primeiro título nacional, né, assim, que eu pude ver e tudo mais. Então, o Roger, além de ser isso, agora o Roger também é técnico do Fluminense e que, enfim, isso é um marco e que eu não vi ser muito falado de ser um marco, né? O Fluminense confia no Roger e a gente estava até falando no início do podcast que depois de tanto tempo estamos na Libertadores e aí nós vamos para a missão da Libertadores com um técnico que a gente não pode pagar que ele é um homem negro, né? E que ele está sendo atravessado o tempo todo pelo racismo. Então, assim, eu gostaria, né, de ligar a minha televisão, colocar num programa esportivo e ver uma reportagem falando sobre isso. Eu não esqueço de uma foto que teve de um Bahia e Fluminense, que era o Roger no Bahia e o Marcão no Fluminense, e eles com a camisa do Observatório Racial do Futebol, né? E que é uma iniciativa belíssima que, enfim, está aí conquistando alguns frutos, né? Então, dessa foto, os dois continuam no Fluminense. E nós temos outros nomes de referência dentro da nossa equipe e que são homens negros e a gente consegue perceber também nas entrevistas, na própria entrevista que o Iago deu recentemente, todas as falas do Igor Julião e tudo mais, que o Fluminense, até na sua equipe, caminha para uma direção diferente, né? O nosso homem de confiança da zaga é o Lucas Claro, né? Só para a gente começar esse debate, né? A gente no jogo de ontem do Fluminense, Abel Hernandes. Então, assim,
não são pessoas que estão soltas. Coincidência, o Fluminense contratou isso aqui e estamos usando o rosto dessas pessoas à toa. Não é. E não pode ser tratado como algo irrelevante também. E só para finalizar, né, é como você falou, Ana. Como você falou, não, como você está falando, né? É um assunto que está em diversas camadas, né? A gente começou falando da nossa torcida, depois a gente falou do Roger, enfim, e depois a gente falou do time em si dentro de campo. É um assunto que está em várias camadas porque o racismo é estrutural, né? A gente começou o podcast falando do contexto histórico que o Fluminense surgiu, né? Do contexto histórico que o futebol surgiu no Rio de Janeiro. Então, é um assunto que perpassa muitos anos, muitas décadas, e que perpassa diversas camadas. Mas eu acho que o ponto-chave, né, que a Ana fez uma frase que eu acho que é o ponto-chave da nossa discussão, eu acho que é o ponto-chave do porquê que a gente está falando disso hoje, né, do porquê que o Gabriel me chamou, depois porquê que eu chamei a Ana, que é a questão da rivalidade e racismo, né? O racismo nunca pode ser visto como uma rivalidade, né? Como eu falei, você acusar o fulaninho, você xingar a torcida da dissidência de tal nome, você não está atingindo a dissidência, você está atingindo uma parcela de pessoas pretas que têm suas feridas. E como a Ana falou, né, trabalhando com a atualidade, né, do Fluminense, né, o Fluminense veio tendo avanços muito significativos, né? A Ana trouxe a questão do sócio, eu trouxe a questão do 20 de novembro, né, a ação da hashtag Time de Todos também é uma grande iniciativa do Fluminense. E trazer um exemplo concreto, assim, né, concreto mesmo, é Xerém, cara, a nossa casa, assim, da nossa divisão de base, né, é Xerém, dentro de um distrito, enfim, marginalizado do Rio de Janeiro e tal, e que celeiro de craques, né, celeiro de Marcelo, celeiro de Thiago Silva, que tem algo em comum também entre eles dois, enfim, então é algo da atualidade que a gente precisa tratar também. E que time elitista mandar os seus craques pra Xerém, hein? Nossa Senhora, como tá elitista esse clube. E Xerém não é um lugar de fácil acesso. A gente sabe, quem conhece Xerém pode afirmar isso junto comigo. Não dá para chegar em Xerém assim, que skate ou em Xerém. Então, assim, como que você continua afirmando que o clube é elitista com todas essas coisas que nós estamos apontando aqui? E olha que a gente poderia continuar essa conversa durante horas, né? A gente poderia falar sobre mais muitas coisas, né, que compõem o Fluminense. E eu vou trazer só mais um exemplo, mas quem se interessar em escutar, né, o que um torcedor negro do Fluminense tem a falar, e ele ainda fala que ele é negro e feio, é o Gorila, o MC Gorila, que, enfim, para quem conhece o funk, é um cara das antigas do funk do Rio, e que é tricolor demais, e que recentemente foi entrevistado lá na Flu TV. Na Flu TV, pois é. E conta a história dele, conta exatamente como é torcer pro Fluminense sendo um homem negro, e tudo isso que a Laila já falou e que, enfim, eu assino embaixo, né? Então, eu acho importante, já para a gente se encaminhar aí para os finalmente, né? Acho que a gente já está falando bastante, mas eu acho que é importante apontar que a realidade ela é uma disputa de tudo, né? Não tem como a gente colocar as coisas de forma muito dicotômica entre bem e mal, entre 8 ou 80. A realidade é contraditória e ela é disputada o tempo todo. Então, assim, para um clube, uma instituição se posicionar como o Fluminense tem feito e ter construído esse caminho até aqui, né? Esse caminho recente até aqui, só se prendendo na atualidade um pouco. E até a própria torcida do Fluminense, como a torcida do Fluminense tem se reinventado em muitas coisas. É claro que nós não teremos concordância em tudo, não tem. Eu acho que é muito difícil a gente conseguir uma hegemonia de pensamento num lugar tão múltiplo, né? Mas não dá para apagar o quanto essa disputa tem sido feita e o quanto são coisas significativas, né? O 20 de novembro, como a Laila trouxe, não foi uma questão assim pontual
que o clube fez um post na internet. Teve toda uma campanha do dia inteiro para se falar sobre esse assunto, e as figuras negras têm ocupado o espaço do clube de diferentes formas. Então, assim, essa disputa tem sido feita pelo Fluminense de um lado progressista. E quem se recusa a ver isso tá provavelmente colocando a rivalidade acima da razão. Então, eu quero muito chamar atenção para isso, porque nesse movimento bumerangue em que nós estamos retrocedendo em tantas instâncias, é muito significativo um clube que luta para se manter seguindo em frente. E lutar pelo progresso e por um pensamento que abranja a todos não é fácil. Não é uma coisa que você simplesmente acorda num dia e pensa, acho que eu vou fazer isso aqui. Não é. Então, todo esse esforço precisa ser reconhecido. Se não pela mídia hegemônica, que seja por nós, torcedores do Fluminense, e que defendemos a história e a honra do clube. É papel nosso defender o Fluminense e contar a história do Fluminense a quem quer que seja. Eu conheci uma criança, a criança está querendo ser Fluminense. Conta a história do Fluminense para ele. Vai ler sobre o Fluminense, vai conhecer seu clube, vai descobrir os enormes nomes que tem na história do Fluminense. E, enfim, vamos reconhecer essa galera, vamos reconhecer tudo de bom que o Fluminense já fez. Porque tudo de ruim que tem na nossa história já é muito batido. Então, a gente precisa fazer esse movimento de reconhecer o nosso lado positivo. Porque ninguém vai fazer isso pela gente. Eu acho que esse movimento, né, para finalizar aqui nossa participação, eu acho que esse movimento está sendo feito, né? Eu acho o que a gente está fazendo aqui hoje, né, o convite do Gabriel, o convite do Hugo, é um movimento que a torcida do Fluminense por si só está fazendo de forma independente, né? De parar e pensar e repensar nossa história, né? Quando a gente se incomoda, né, quando uma parte da torcida do Fluminense se incomoda com o xingamento que é feito à torcida da dissidência, que é um xingamento de cunho racista, a gente pensa de forma progressista, né? A gente pensa de uma forma, enfim, um debate que é progressista, um debate que tem que ser feito e que, enfim, como a Ana falou, e essa fala maravilhosa que ela trouxe agora, que é de resgatar a nossa história, porque a nossa história está lá, nossa história está contada, a nossa história está aí para quem quer ver. Né? A figura do Cartola está aí para quem quer ver, a figura do Chico Guanabara está aí para quem quer ver, a figura do Tião está aí para quem quer ver, né? A questão da luta contra o nazismo está aí, é só você dar um Google, é só você olhar, enfim. Mas é o que a Ana falou, né? Enfim, batem numa tecla que é muito fácil de bater, né? E aí eu de novo retorno na questão para finalizar, né? Que é uma tecla que é muito fácil ser batida, mas que dói, né? E acho que para a galera que está escutando nosso podcast hoje, acho que a lição e a missão é repensar um pouco, né, do quanto bater em teclas raciais dói. Então, a quem eu estou querendo atingir? Né? Eu acho que é a reflexão que fica na nossa conversa. E só para lembrar, o Fluminense está na Cidade de Deus, tá? Não adianta contar mentira que o Fluminense tá não sei o que de Barra da Tijuca, que o Fluminense sabe muito bem onde está, e inclusive está mantendo uma boa relação com toda a comunidade da Cidade de Deus. Então é só para lembrar isso também, né? Além de Xerém, nós também estamos na Cidade de Deus, e aí começou aí um burburinho que o Fluminense estava querendo chamar de Barra da Tijuca, que não sei o que, enfim, mais uma falácia, mas que ainda bem não colou. Né? Porque o próprio Fluminense não está conseguindo, quer dizer, não está deixando que isso se repita por aí. Então, sempre é bom lembrar, tá? E é mais um exemplo do movimento bumerangue, né? Do que o quanto é fácil a gente retomar, inventar uma nova história que bata numa mesma tecla de que o Fluminense é um clube elitista, racista, enfim. E aí, de novo, a quem eu estou querendo atingir quando eu chamo o Fluminense de clube racista, né? É o Fluminense? Não sei. Acho que não. Acho que é a população e os torcedores pretos e pretas que compõem o Fluminense e que sempre compuseram o Fluminense. Depois dessa aula das nossas convidadas, que aula, rapaz! Parabéns para vocês aí. Muito obrigado mesmo por essa aula. Eu vou até perguntar para o Bernardo se ele quer comentar alguma coisa, mas eu acho que fica até difícil, né? Como diria Deus, né? Nosso companheiro aqui, fica até difícil. Nossa, realmente uma aula. Muito obrigado, Laila e Ana, por toparem nosso convite.
Acho que vocês falaram muito bem, assim, é muito importante a gente estar ocupando os espaços de diálogo mesmo da torcida do Fluminense com esses assuntos, né? Isso já é por si só um movimento. A gente sabe que o podcast não alcança a grande maioria da torcida, mas é um passo, né? Assim, é uma movimentação da nossa parte, que como torcedores do Fluminense. E muito, muito obrigado pela grande aula que vocês deram. Acho que o principal dessa história toda que a gente pôde aprender com vocês, espero que os nossos ouvintes tenham aprendido, é de sempre lembrar que o contexto histórico, social por trás de todas essas falácias e alegações que colocam contra o Fluminense, né, é muito complexo. A gente precisa sempre levar isso em consideração. E que a gente tem que estar sempre também levando em mente o que as nossas ações na arquibancada, como é que as nossas ações na arquibancada afetam todas as pessoas que estão por ali, né? A gente conversou hoje sobre a questão de raça, mas a gente pode facilmente falar também sobre questões de sexualidade, questões de gênero, né? Que para muitos, por algum motivo, deve ser por acaso, maioria homens brancos, é puro mimimi. Né? Mas realmente, para eles não faz diferença nenhuma chamar de X ou Y, né? Não afeta de nenhuma forma. Mas talvez para o camarada ou para a camarada que está do seu lado ali, defendendo a honra e as cores do seu clube, isso faça alguma diferença, né? E não seja puro mimimi. Então, de novo, muito obrigado pela aula que vocês deram aqui para a gente. E espero que vocês saibam que vocês são sempre bem-vindas aqui no nosso espaço, no nosso podcast, para falar de Fluminense e do que der na telha. O espaço é de vocês, vocês têm o tempo que quiserem. O lado bom da gente fazer um negócio aqui por conta própria é que a bagunça é nossa, a gente faz do jeito que a gente quiser. E, enfim, vocês são muito bem-vindas. É isso, eu também reforço as palavras do Dr. Bernardes aí. Eu tô aqui hoje só para aprender mesmo, uma aula maravilhosa de vocês. Parabéns e muito obrigado. E vamos agora, então, mudar um pouco de assunto. Vamos falar, mas também mantendo no Fluminense, claro. Vamos falar dessa semana maravilhosa do Fluminense. O Fluminense, na terça-feira, venceu o River por 3-1 no Monumental. Coisa fácil, tranquila. E nesse sábado empatou com o São Paulo no Morumbi. Dr. Bernardes, seu comentário sobre a semana do Fluminense. Caio Paulista, nunca critiquei. Eu também não. Começo com essa. Pô, cara, em 2 jogos, né? Que isso? A atuação de Gala foi um dos grandes destaques desse time do Fluminense, né? Que mudou da água pro vinho. O jogo do River de terça-feira, né? Levou todos os tricolores à loucura, sem a menor dúvida, pelo que representava. Mas cá entre nós, acho que todos saímos assim eufóricos, mas ainda com o pé atrás, porque bem ou mal era um time que vinha, né, de uma crise braba, de uma contaminação generalizada de Covid, né, que não tinha tido tempo de treinar, que lamentavelmente, como a gente já falou aqui no podcast, né, o regulamento da Libertadores, a Conmebol, enfim, não tiveram a menor consideração pela situação que o mundo vive, né? Mas que é um regulamento que o River Plate assinou, que quis inscrever só 38 jogadores também, e o Fluminense não tem nada com isso, então foi lá, entrou em campo, fez seu papel e meteu 3-1, né? O resto é história. Agora, a partida de ontem, eu acho que foi o contrário, né? Assim, uma exibição assim, deixou a gente bastante satisfeito, acho que falo por todos nós, tricolores, né, quando eu digo isso, assim, um time que dominou em campo, que não correu risco, né, que estava seguro o tempo inteiro do seu jogo, mas que o resultado deixou a desejar, né? Que ficou um gostinho amargo. 1 ponto no Morumbi não é um resultado ruim, Hugo. Mas porque o Fluminense jogou, fica aí a sensação de que a gente perdeu 2 pontos, né? É isso. Eu entendo. Laila, seu comentário sobre essa semana maravilhosa do Flusão. Semana maravilhosa. E como o Gabriel falou, né? Ontem, ao assistir o jogo, né? Eu fiquei com a mesma sensação do primeira partida contra o River aqui no Maracanã, né? Que a gente jogou melhor, a gente foi superior. E saímos com um ponto que, se a gente for olhar friamente, foi um ponto bom, porque a gente jogou contra um dos postulantes ao título fora de casa, tal qual quando foi com o River, que mesmo dentro de casa a gente estava jogando contra o River Plate, mas se a gente for para olhar a partida, a gente merecia a vitória. E aí, se a gente for olhar de novo o River Plate, agora pensando no Monumental de Nunes, foi uma partida muito boa do Fluminense, muito boa no que diz respeito defensivo também, né? Que era algo que estava incomodando muito o Fluminense. O Fluminense tomava gol todo o primeiro tempo, o Fluminense tomava gol. A gente conseguiu passar o primeiro tempo em branco, a gente acabou tomando um gol por uma bobeira, mas já com o jogo controlado, já estava 2-0.
enfim, a classificação já estava na mão quando a gente tomou o primeiro gol dos caras, né, e o único. Então, ontem também a gente passou mais um jogo com a defesa sem ser vazada, e mais do que isso, sem sofrer muito perigo, né, lá atrás. Então, são pontos positivos que o Fluminense está tendo. E aí, resta saber, né, que Fluminense vai jogar quarta-feira que vem contra o Bragantino. É o Fluminense que jogou contra o River no Monumental de Nunes e contra o São Paulo ontem, ou o Fluminense que jogou contra os caras lá 2 vezes na semana passada e retrasada, que, enfim, não chutou a bola em gol. Então, resta saber, né? Cenas do próximo capítulo. Vamos aguardar para que seja um time competitivo e bem postado, como a gente viu nas últimas 2 atuações. Ana, seu comentário sobre a semana maravilhosa do Flusão. Gente, eu vou usar o melhor termo que eu posso usar com o Fluminense. Eu sou Alice. Eu vejo o Fluminense sempre com muita ilusão. Então, assim, no momento que tava todo mundo falando, o Fluminense essa não vai, foi muito boa, desculpa te cortar, essa foi maravilhosa. Mas eu falo isso lá no Panorama. Eu sou muito Alice. Então, assim, quando tava todo mundo dizendo, o Fluminense não vai conseguir nada, eu já tava, vai sim. Vai fazer história, vai fazer tudo. Eu dei uma bela, assim, só uma balançada. Mas no sábado, depois que aconteceu o que aconteceu, né, naquele sábado lá, eu já tava discutindo com os outros no WhatsApp, porque eu falei que o Fluminense conseguia passar o River. E, enfim, eu me sinto um pouco Chico Guanabara, né, quando eu tenho essas ações. Mas, de toda forma, eu acho que contra o River, o Fluminense fez uma atuação de gala, tirando a falha do gol. Foi muito bom ver esse Fluminense. Foi, assim, sensação de êxtase mesmo, de estar vivendo momentos difíceis. E aí, de repente, vem essa euforia toda. Então, foi muito bom viver a terça-feira. E aí, no jogo de ontem, eu tenho uma opinião um pouquinho só mais crítica, que eu acho que, claro que o brasileiro é empatar fora e ganhar em casa, sempre que possível. E no sempre que possível, se você pode vencer, se você tem condições de vencer, você tem que fazer de tudo para isso, né? Então, eu acho que o Fluminense pecou nessa condição de não ir para cima e vencer, porque tinha total possibilidade disso ontem. Eu acho que ficou bem nítido isso para todo mundo. Foi uma atuação boa, porém poderia ter sido melhor. Sabe aquela avaliação que a gente faz? Regular, bom, ótimo. Então, o Fluminense ficou entre o regular e o bom. Poderia ter sido ótimo. Então, mas assim, eu tenho total noção que o brasileiro acabou de começar e que a gente vai oscilar de alguma forma. Espero que oscile entre empates e vitórias, né? Amém. E, enfim, está precisando viver momentos felizes. Mas, enfim, é isso, é virar a chave. Eu sou desse tipo que, acabou aqui, vamos consertar o que tiver que consertar e já vamos virar a chave para o próximo jogo. A dinâmica do futebol não permite que a gente fique lambendo feridas e lamentando nada. Eu não gosto de lamentação. E aí, eu acho que futebol não é espaço para isso, não é para a gente ficar se lamentando e, o que poderia ter sido, o que poderia não ter sido, tudo mais. Vamos acertar os pontos e seguir, porque já tem jogo quarta-feira e, mais uma vez, o sorteio não nos ajudou, então a gente tem que ir com a cabeça para quarta-feira e só seguir. Essa é a minha opinião. Diga lá, Bernardo. Não, só para completar assim, o jogo de ontem, eu acho que merece vários destaques. O Caio Paulista a gente já falou, mas o Nino jogou mais uma partida de terno. É o melhor zagueiro do futebol brasileiro atualmente, tem menor pudor de falar isso. Além disso, cara, eu queria dar um grande destaque para o nosso treinador, Roger, que sábado estava sendo já demitido por todos os tricolores nas redes sociais, mas a Ana está aqui dizendo que ela não. A nossa torcida tem essa mania, né, cara? Assim, os caras não duram 2 derrotas que, pronto, já não presta pra nada, não serve pra nada e elimina. Eu também faço coro com a Laila, eu não. Tudo bem, segue aí. Olha só, o destaque pro Roger na partida de ontem, eu acho que para quem esteve atento ao jogo, deve ter percebido que o Fluminense não só jogou uma partida defensivamente muito sólida, mas ajustou a sua forma de jogar para colocar o São Paulo numa saia justa.
e executou de forma perfeita. A gente só não ganhou o jogo mesmo por detalhe, um detalhe que chama a bola entrar no gol. Eu chamaria de outro nome, mas enfim. De Anderson, sabe? né? De Anderson, mas aí você que sabe. Mas é um grande garoto, né? Um grande garoto de 40 Tá anos. Pode cornetar, Laila, caiu na fica à pilha. vontade, cara. Merece. Ele é o destaque negativo dessa partida, né? Como é que o cara com essa idade, com essa história no futebol, cai numa pilha idiota dessa, né? Posso E que ele tava complementar? errado, né? Posso comentar Ele sobre tava isso? errado. É isso que eu ia Fala aí. falar. E ele tava errado, porque o Miranda tava com razão. Ele tava errado. Porque assim, Exatamente. fora da meia-lua, o cara pode ficar onde ele quiser. Então, assim, ele, além de cair numa pilha absurda, onde você vai bater o pênalti, pra que você vai criar intriga? Se você é o batedor, você tem que evitar a intriga e chutar pro gol. Aí o cara criou o caso, e o pior de tudo, ele criou o caso, perdeu o pênalti e tava errado. E continuou falando disso. A entrevista dele depois foi falando disso. Eu acho que ali, se ele tivesse a maturidade que a idade dele exige, né? Eu acho que ali ele poderia falar assim, olha, caí na pilha, não tá bacana, bate outra pessoa. Porque o Fluminense não pode ser prejudicado, porque eu tô caindo numa pilha. É muito difícil, óbvio, a gente assumir os nossos erros. E bater no peito e falar assim, estou errado e tô passando aqui a condição para quem pode fazer isso. Mas é o que a maturidade nos exige. Eu não posso, assim, por exemplo, eu tenho 26 anos. Eu não posso cobrar a mesma maturidade de um garoto de 17. Um garoto de 17, ele vai agir como 17 anos. Agora, um cara de 40 não pode nunca ter essa postura em campo, né? E só para completar, Gabriel, que você falou do Caio Paulista, é incrível o poder do Fluminense e da psicóloga do Fluminense. Verdade. Cara, a superação do Caio... Não, vou trazer um dado aqui, tava até procurando aqui. A superação do Caio Paulista é algo assim que eu levo pra minha vida. Toda vez que eu penso em desistir, que eu falo assim, não sou capaz, eu penso no Caio Paulista, cara. É uma parada assim, tipo, absurda. Se a gente for parar pra pensar, é um tweet que eu vi hoje falando disso, naquele empate contra o Santa Fé, lá na Colômbia, que ele entrou pra suprir lá a expulsão do Egídio, todo mundo, Roger, filho da puta! Tem que ser, tá maluco, porra, vou botar o Caio Paulista, esse merda, e não sei o que, lá. Aí ontem, quando ele saiu pra entrada do Kaique, todo mundo, não, que isso, cara? O Caio Vai Paulista tirar o é Caio? o time! Vai tirar o CP, pelo amor de Deus! Então, assim, isso foi, tipo assim, uma sequência de um mês. Num intervalo de um mês, o cara volta por cima dele, foi um bagulho, assim, espetacular, que eu levo pra minha vida, levo pro meu, assim, toda vez que eu me sinto mal, que eu me sinto lixo, eu vou olhar a foto do Caio Paulista e vou lembrar dele. Desculpa, eu queria só completar uma coisa sobre o Nenê. Eu vou além, eu não acho nem, Ana, que ele caiu na pilha. O que é mais absurdo é que ele botou a pilha. Porque era só ele ficar dentro da área e bater o pênalti, pô. Não tinha pilha nenhuma ali. Ele caiu na pilha, não. Ele criou a pilha e se ferrou com isso, cara. E não sustentou depois, né? Um grande bunda mole. Agora, vida longa é o nosso CP apelão. Vida longa. Ai, gente, eu adorei. Eu gosto muito do Caio. Ele é o tipo de jogador que eu odiava. Eu reclamava muito dele. Às vezes eu via jogo com John Kennedy, dos outros meninos, eu falava assim, com eles no Fluminense e a gente lidando com o Caio Paulista. E aí, teve uma virada que foi na demissão do negacionista do Felipe Cardoso, que graças a Deus foi embora. Negacionista é ótimo. Mas é isso que ele era. É isso que ele é, tá? Mas depois da demissão dele, eu conversei com uma amiga no Twitter, ela falou assim, ai, o Fluminense não é lugar para o Caio Paulista. Eu falei, não, peraí. Vamos separar as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Caio Paulista não tem nada a ver com o Felipe Cardoso. O Caio Paulista, eu acho que ele faltava, era segurança para ele. Por isso que eu gosto tanto de falar da psicóloga dele, porque ela fez um trabalho incrível. Sim. É um cara que hoje ele vai para disputa de bola, ele ergue a cabeça, ele jogava para baixo, gente. Hoje ele joga assim com a cabeça erguida e vai para cima e tudo mais. Aí, toda vez que ele faz um lance, quando ele fez o gol, eu ainda falei que ela fala que ele tem que enxergar o gol, né? Aí eu sempre coloco, visualiza o gol, Caio Paulista. Porque, enfim. Muito bom.
Como diria o nosso coach e piloto, Rodrigo Menescal, o Caio Paulista é um grande case de sucesso da psicologia. Eu queria contar mais uma coisa. Tô dando várias cornetadas hoje, mais uma coisa sobre o Caio Paulista, cara. Esqueci o que eu ia falar. Alô, edição, esqueci. Parou a discussão. É a idade. Cara, mas olha só para esclarecer pro nosso ouvinte também a história do Felipe Cardoso negacionista, é porque ele é um cara que nega vários fatos da ciência, né? Ele nega que vacina funciona, que cloroquina trata a Covid, e ele nega o fato de que ele não sabe jogar bola também. Então ele é um negacionista completo. Eu esqueci mesmo que eu ia falar, e era importante, cara, mas esqueci. Fazer o quê? Vou seguir. Foi com Deus. Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre o Caio Paulista? Não, tá bom. O CP Apelão foi bem abordado. Muito bem. E eu, como eu esqueci, peço desculpas aos ouvintes, e vamos chegando a mais um final de programa. Infelizmente, esse aqui, infelizmente mesmo, que foi uma aula que eu tive aqui hoje. Agradecer muito a vocês, meninas, por isso, Ana, Laila. Mais uma vez, reforçar que o Bernardo já falou, as portas estão sempre abertas, sempre que quiserem vir para falar de Fluminense e de qualquer outro assunto, estão mais do que convidadas, com certeza. E eu também queria aproveitar e agradecer aos meus camaradas do pré-jogo, Menescal, Otati e Dian, e o Edu. Mas queria fazer uma correção para o nosso ouvinte, tá? Porque é importante que eles falaram isso em tom de zoação, mas a galera vai achar que é verdade. O nome da minha filha que está para nascer é Helena, não tem nada de Helena Alberta Helena. Esquece. Para com isso. É claro que é. Helena Albertinha. Eles falaram isso sério no pré-jogo, cara. O pessoal vai é verdade, Hugo. Helena, tá? Ouvinte, Helena. É isso. E eu queria aproveitar também e mandar um abraço pro pessoal do coletivo Chico Guanabara, que a Ana já mencionou aí. Pô, trabalho excepcional que eles fazem. Então, de parabéns. Pra Fanfarra também, né, que a gente mencionou aqui. Oi? E pra Fanfarra também, que a gente mencionou Fanfarra já é aqui. de casa, cara. Fanfarra já é de casa. Aliás, já tô aqui ansioso para poder pegar minha camisa da Fanfarra. Vocês que lutem. Da Fanfarra do Cartola, vocês que lutem. É isso. E agora eu vou passar a bola do primeiro, começando pelo Dr. Bernardes, para os recados finais. Bernardes, boa noite e até a próxima. Boa noite, Hugo. Mais uma vez, nunca é demais. Muito obrigado, Laila e Ana. Participação riquíssima de vocês. E em breve, outras participações aqui também, que certamente vão trazer muita qualidade para o nosso podcast. Um abraço também para a Fanfarra, para o coletivo Chico Guanabara, para todos os tricolores e as tricolores que botaram a mão na massa ontem e transformaram o bairro de Laranjeiras mais tricolor e mais bonito do que nunca. E é isso, galera. Um bom momento para o nosso ouvinte. Espero que tenha aproveitado, curtido bastante esse episódio especial de hoje. E vamos para cima aí do Monster Bragantino, ou como diria o Edu, a linguiça energética. Essa eu demorei a entender. Te faltou cultura, o Carvalho. Te faltou cultura. E é isso, cara. Eu não achei esse sorteio ruim, não. O Fluminense é muito maior que o Bragantino. A gente vai pra cima deles e vai amassar esses caras rapidinho. Com o Caio Paulista em campo, nada pode nos parar. É isso. Bora. Ana, muito obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite. Pode mandar bala nos seus recados finais aí. Boa noite e até a próxima. Volte mais vezes. Boa noite, Hugo. Boa noite, Gabriel. Eu que agradeço o convite, né? E poder estar aqui compartilhando esse espaço muito bacana com vocês. A gente riu muito juntos hoje. E, enfim, eu fico muito feliz com o reconhecimento tanto da Fanfarra, que é um movimento que eu amo, que eu comecei a fazer parte, inclusive, no 20 de novembro. Não foi à toa. É um encontro, assim, muito bonito da minha vida, que só me trouxe coisas boas. E também o Chico Guanabara, que é um outro espaço que eu amo ocupar. E, enfim, mandar um alô para todas as torcidas do Fluminense, organizadas ou não. Porque são todos espaços de construção do Fluminense. E, enfim, quero só agradecer a todo mundo que vai ouvir aqui. E espero voltar também. Eu vou me convidar. De repente, estou aparecendo aqui quando vocês menos esperarem. Estou já na área. A casa é para sua. falar um pouco mais de Fluminense. Pode abrir a geladeira e pegar a cerveja. Ai, muito obrigada. Obrigada. E tem algum jabá para fazer, Ana? Quer falar do panorama? Alguma outra parada que você queira divulgar aí?
E então, no Panorama, eu faço parte do Panorama delas, que é toda quinta-feira, às 9h10. Só que assim, lá a gente tem um revezamento, né? Então nem sempre eu tô lá, mas tem outras meninas muito bacanas discutindo futebol. Então é muito bom. E assim, o Panorama também é um espaço que a gente discute Fluminense de diferentes formas, de diferentes visões, né? Então, quem se sentir à vontade pode acessar lá no Facebook. A gente tá. Nossas lives são por lá. E é isso. Quem quiser me seguir também, eu sigo de volta, tá, gente? Só para avisar. No Twitter, que no Instagram é fechado. Passa o arroba. Dá seu arroba aí. O arroba no Twitter é FFC, claro. FFC_ Ana com 2 N's. Laila, muito obrigado também por aceitar nosso convite. Já sabe que a porta está sempre aberta, pode abrir a geladeira, pegar a cerveja e volte mais vezes. Seus recados finais. Boa noite. Gente, eu que agradeço pelo convite, ao Gabriel sobretudo, né, que foi quem me chamou lá na DM, falou, pô, vamos conversar, vamos trocar uma ideia sobre tal assunto. E eu topei na hora, chamei a Ana na hora, que tinha certeza que ia enriquecer nosso debate. E só agradecer a vocês, Hugo também, toda a galera do Proibido Remar, e trazer de novo a questão de quanto é importante a gente ter esse espaço de independente da torcida do Fluminense, né? Não só vocês, mas outros grandes torcedores que têm seus canais, enfim, quanto é importante a gente enriquecer isso, porque o Fluminense é a gente, então vamos escutar, vamos estar atentos a essas mídias independentes, e bem como disse Ana, né, um abraço, saudações aí para todas as torcidas e todos os torcedores do Fluminense, um abraço para a Fanfarra, um abraço para o coletivo Chico Guanabara, só agradecer pela existência de vocês, né, sobretudo ao Fanfarra e ao Chico Guanabara, que para trazer esse lado popular ao Fluminense, trazer esse lado popular à nossa arquibancada. E faço as minhas palavras a da Ana. Não tenho nenhum jabá para fazer, por enquanto eu estou um pouco ainda out de questões de falar de Fluminense, então até estou me convidando aqui para voltar aqui para falar de Fluminense, que falar de Fluminense é sempre bom, e eu gosto muito. Mas estou no Twitter também, sou bem ativa no Twitter também para a gente trocar sempre uma ideia de Fluminense, de futebol como um todo. Meu arroba é @Laila com YEW_. E é isso. Vamos que vamos construir o Fluminense e vamos juntos aí rumo à América, rumo ao Brasil. Boa. Obrigado. Mais uma vez, reforço o agradecimento. E eu, o Carvalho, me despeço por aqui também. Espero que tenham gostado. Abraço, saudações tricolores. Corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, Rasterinho, gol!